Aleluia, 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 oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Eita, Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Primeiramente porque o Senhor nos alcançou. Oh, nós somos livres. Nós somos livres. Oh, diga assim comigo. Eu sou livre. 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 Oh, eu sou livre. Livre, livre. Eu sou 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 livre. Oh, aleluia. Oh. Eu declaro que se existem cadeias que estão prendendo você, eu declaro essas cadeias caindo por terra agora. Já sabe qual a próxima música, pastor? Vamos quebrar as cadeias? Oh, não sei se dá para entrar essa música, mas vou te falar uma coisa, irmão. O nome de Jesus quebrou todas as cadeias que o diabo prendia você. Tudo que amarrava você, que impedia você de, sabe, ter comunhão com Deus, já foi quebrado, já foi anulado. Hoje você é livre, porque cadeias foram quebradas. Hoje à noite, irmãos, cadeias que têm amarrado pessoas aqui vão ser quebradas. Cadeias quebrando, e a poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Para cadeias quebrar, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, para cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, sabe o que o Senhor está falando? O Senhor está falando que está quebrando cadeias de tristeza. Oh, cadeias de angústia, cadeias que têm aprisionado você na escuridão nessa área. Você faz, mas nada acontece. Oh, parece alguém que está caminhando com uma corda, e todas as vezes que tem coisas boas e grandiosas para viver e para alcançar, algo puxa você para trás de novo. Essa corda está sendo quebrada hoje à noite. Oh, aleluia. Oh, Pai. Todos os grilhões que nos prendiam. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo foi alcançado pelo Senhor, e a palavra do Senhor diz que o Senhor falou para ele: Paulo, dura para você recalcitar contra os grilhões. O que ele quis dizer com aquilo? Paulo estava indo contra a igreja do Senhor, mas a mesma Bíblia que falou isso com Paulo também disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Não tem como o diabo prevalecer contra você, porque você é ungido para desfazer as obras do diabo. Você é ungido e a unção que está sobre você, ela capacita você para continuar avançando, continuar vivendo tudo aquilo que Deus tem para você viver. Então vou te falar uma coisa, para a gente já continuar cantando essa música e eu já orar por você. Todas as cadeias que prendiam você foram quebradas. Uma vez eu aconselhei um jovem, ele estava com dificuldade no casamento. Ele estava com um relacionamento extraconjugal. E naquela ocasião eu aconselhava ele. E ele dizia: pastor, eu não me vejo, eu não tenho forças para deixar isso. E eu dizia, cada vez que ele dizia isso, ele dizia: não, você tem força. Aí eu dizia: não, você consegue. Oh, aleluia. Depois de um tempo acompanhando aquela pessoa, sabe o que aconteceu? Ele deixou aquela mazela do diabo. Ele deixou aquele segundo relacionamento, irmãos. E eu vou te falar, ele se preparou e ele hoje vive um tempo extraordinário de glória.
Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ainda que hajam pessoas no nosso meio que estão aprisionadas nessa área, eu vejo mulheres que estão aprisionadas emocionalmente a homens que têm, destruído, que têm causado uma desgraça na vida. Mas eu quero dizer a você, mulher, o Senhor te liberta hoje. Aleluia. Obrigado, Pai. Vamos lá. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Surgiu. Oh, Pai. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, cadeias. Cadeias de limitação, a pobreza, a doença, a falta, a distância de Deus, principalmente. Essas cadeias que têm aprisionado você, elas estão caindo por terra agora. Oh, obrigado, Pai. Há um mover de Deus nessa noite para nos alcançar. E toda vez onde houve um mover e pessoas entraram no mover, elas não saíram da mesma forma. Eu quero dizer a você nessa noite, se você entrar no mover, você não vai sair da mesma forma. Aleluia. Oh, eita. Obrigado, Pai. Oh, pessoas que estão com relacionamentos quebrados. Sabe o que eu vejo? Eu vejo restauração de relacionamentos. E não é somente casamento, não. Restauração. Oh. Eu estava agora na conferência de pastores e o Senhor me trouxe à memória alguém que quebrou o relacionamento comigo. Relacionamento de proximidade, de amizade, amém? Graças a Deus não foi a minha mulher, não. E o Senhor falou para mim, Ele disse, eu estou restaurando esse relacionamento. Irmão, eu nem imaginei que eu ia pensar naquela pessoa, nunca passou no meu pensamento. E quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor falou para eles, o Senhor falou para mim, anuncia a eles, que porque vai estar acontecendo com você, eu vou estar fazendo na vida deles. Existem relacionamentos a nível familiar que foram quebrados. Relacionamentos com pai, relacionamento com mãe, relacionamento com filho, relacionamento de amizade, que houve rompimento. E isso tem feito mal a você. Oh, o Senhor te fala nessa noite, fica no teu lugar, mas não feche teu coração, porque você vai ser procurado. E na hora que você for procurado, a outra face é a face do amor que você vai dar. É a face do amor que você vai dar. Pessoas que vão se encontrar com a gente nos próximos dias, elas vão ser, constrangidas por causa do amor de Deus presente na nossa vida. Oh, obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos também te agradecer, Pai, por cada palavra que nós iremos receber. Muito obrigado, porque há uma unção para levantar a gente nessa noite, Pai. Toda gripe, todo sintoma de gripe, eu ordeno, vai embora agora. Dores no corpo, dor na cabeça, vai embora agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, a unção que despedaça o jugo, nos levantando por dentro, porque há algo dos céus a ser derramado sobre nossas vidas hoje à noite, em nome de Jesus. Eu quero que você fale com alguém que não é da sua família. Vire-se aí 360 graus e aperte na mão de alguém. Diga assim para ele ou para ela, seja muito bem-vindo, meu irmão, nós amamos ter você aqui. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai. E aí depois você pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia.
Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Oh, muito obrigado, Senhor. Eu quero abrir com você o primeiro verso da noite, que está aqui no Salmo 23. Esse é muito conhecido. Obrigado, viu, pessoal? Já ia esquecendo, Eita, é a unção. Eita, Jesus. Salmo 23, verso 1. Quantos de vocês conhecem o Salmo 23, 1? Oxe, é muito simples, mas é simples mesmo. O Senhor nos ensina por meio de coisas simples, amém? Estamos ensinando nos domingos pela manhã, estamos falando sobre justiça de Deus, sobre essa posição que Jesus conquistou para nós, a posição de justos, né? De justificados, amém? Hoje de manhã eu falei sobre isso. Estamos aprendendo também nas quintas-feiras um assunto muito importante para o corpo de Cristo, que é sobre a autoridade do crente. Você tem autoridade. A Bíblia diz que Jesus deu autoridade a você para desfazer todas as obras do maligno. Amém? Glória a Deus. E hoje pela manhã eu anunciei que eu vou falar um pouquinho sobre fé para as finanças. Diga assim, fé para as finanças. Por que, pastor, você vai ensinar sobre esse assunto? Porque eu tenho ouvido muito, eu tenho visto uma igreja dividida. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão vivendo um tempo muito bom nessa área, um tempo de rompimento, sabe? Um tempo de acréscimo. Mas também tenho ouvido de pessoas, queridos, que nessa área não estão indo tão bem. E quando você não está indo bem em uma área, eu tenho uma impressão que não está bem em uma área vai acabar respingando em muitas outras. E um dos assuntos que normalmente se tornou tabu ao longo da história para a gente ministrar dentro da igreja é justamente falar sobre finanças, falar sobre dinheiro. Por quê? Porque se remete logo ao que todos nós já vimos, né? Como escândalos na televisão, na internet. Mas, queridos, não é porque existem escândalos nessa área que nós devemos deixar de ensinar sobre isso. Porque o ensinamento, a Bíblia diz, né? Que a exposição à palavra traz luz e entendimento. Quando a gente está exposto à palavra correta, irmão, essa exposição, ela vai abrir o nosso entendimento com relação a esse assunto que é tão importante. Afinal de contas, a grande maior parte da gente que está aqui, né, passa a semana toda trabalhando, buscando mesmo no seu trabalho o sustento para a sua casa, para a sua família. Mas eu me lembro bem quando a palavra do Senhor nos apresenta as leis de Deus, né? E fique tranquilo, aqui eu não vou falar eu não vou recolher uma oferta não, mas eu quero ensinar um princípio a você que funciona. E esse princípio ele precisa ser colocado em prática na nossa vida. Quando eu olho para o Salmo 23, olha o que diz aqui, Salmo 23, 1, diz assim, ó, o Senhor diga assim, o Senhor é o meu pastor. Aí ele conclui, depois da vírgula, ele diz assim, nada me faltará. Ora, o pastor que fará que nada falte na sua vida, ele é presente ou ausente? Presente, né? Então, pastor, se a Bíblia diz que se ele é meu pastor nada vai me faltar, por que eu tenho falta em alguns momentos? Porque nós estamos no mundo. E o próprio Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tenham bom ânimo. Bom ânimo na Bíblia, irmão, hoje eu falava pela manhã, eu dizia que o bom ânimo não está ligado somente à alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Mas para você andar em bom ânimo, você tem que andar em fé. E aí eu concluo que para você desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas, é necessário você colocar a sua fé em prática. Porque a adversidade, ela não vem somente para a área financeira. A adversidade vem também na área dos relacionamentos, como eu falei nesse instante. A adversidade vem nos conflitos entre marido e mulher. A adversidade vem nos conflitos dentro do seu negócio, no seu trabalho. A adversidade existe em todos os lugares. Mas quando nós sabemos qual é a condição que nós estamos em Deus, quando nós sabemos o que nós temos no Senhor, a gente não se deixa levar e nem se abalar por aquilo que a adversidade está provocando. Porque a adversidade ela tem um resultado, ela tem um reflexo. E muitas vezes o reflexo da adversidade vai ser tão evidente na sua vida que você vai colocar o Evangelho em xeque, né? Você vai colocar Deus em xeque, quando na verdade a Bíblia diz que Deus não falha. Então, todo e qualquer problema que você possa estar vivendo na vida, seja ele de qual ordem for, inclusive na sua vida financeira, não é Deus que está provando você nisso. Porque Tiago, entendendo isso, lá no livro de Tiago falou que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes,
em que não há sombra, não há mudança, não há variação. Tudo que é bom vem de Deus. Então, por exclusão, né, ou por conexão, eu posso dizer também que tudo que é ruim não vem de Deus. Ora, se não vem de Deus, só temos duas forças no mundo, né? Deus e o diabo. A gente ouve muito falar sobre polarização. E a gente tem ouvido muito essa palavra, principalmente na política, no nosso Brasil e em outros lugares lá fora. Mas a polarização não é algo de agora. Sempre houve polarização. Na época de Jesus, ele mesmo disse, olha, você não pode servir aos dois senhores. Porque você vai amar a um e odiar ao outro, ou vice-versa. Deus no Antigo Testamento também falou com Josué. Ô Josué, esse povo aí, ele não está me adorando não. Ou eles adoram a Baal ou eles me adoram. Escolha, Josué, agora a quem vocês vão servir. Então, polarização sempre houve. A questão é, de que lado nós estamos? Você veio para a igreja hoje à noite. Isso não quer dizer que você está do lado da palavra, não. Porque a sua fé realmente é provada na hora em que se levantam os gigantes. Quantos concordam comigo? Que quando Golias foi levantado pelo diabo, né? Aquela situação toda levantou Golias. Quantos concordam comigo que Deus poderia ter levantado, né, do nada ali, ter criado da terra um soldado valente para poder matar Golias? Poderia. Deus poderia ter feito isso, mas Ele não fez. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele sempre vai usar situações da nossa vida para nos dar legalidade para que Ele possa agir. Eu vou melhorar aqui essa frase, tá? A nossa forma de agir vai dar legalidade ou não para Deus agir na nossa vida. Quem foi que deu? Havia um soldado, havia um exército muito numeroso naquela época, lá em Samuel 17. Qualquer um daqueles homens poderia ter lutado contra Golias e ter ganhado, mas nenhum deles foi. O único que foi, era o único que não era soldado, era um pastor de ovelhas. Então, o que nós vemos ali acontecendo com Davi? Nós vemos Deus encontrando em Davi legalidade para agir na vida dele. Então não se esqueça, você foi ungido para ser um demolidor de gigantes, amém? Um derrubador de problemas. Eu falava no começo do ano, na virada, eu dizia que esse ano é um ano em que você vai perceber que você foi ungido para destruir problemas. E por isso, porque você vai colocar abaixo, né, esses problemas, você vai ser a solução para alguém, recursos vão chegar. A lei, irmão, que tange recursos financeiros, ela diz isso. Quanto mais você soluciona problemas, mais recursos chegam na sua mão. Então não corra dos problemas, porque você foi ungido para enfrentá-los. Amém, queridos? Agora, olha o que a palavra do Senhor fala aqui, ó. O Senhor é, versículo 1 de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, irmãos, eu acredito que no corpo de Cristo o que está faltando mesmo é a consciência do Senhor ser o nosso pastor. E aí eu vou falar um pouco sobre essa questão de finanças, irmão. Porque todos nós aqui somos provados nessa área. E pode existir muitas coisas que podem roubar a alegria do crente. Podem roubar, sabe, a impetuosidade do crente. Mas finanças, se você não vigiar, finanças pode ser uma dessas áreas. Que vai entristecer você. Você talvez faz parte da igreja, você vem para os cultos da igreja, mas você não conseguiu visualizar ainda, não contemplou ainda nessa área um agir de Deus. Mas eu vou dizer para você, queridos, não é porque você não viu que significa que não está lá. Porque a fé que Deus deu a você, ela já é suficiente, irmão, para você andar como quem já tem. Quem é que anda como já tem? Somos nós. Amém, irmão? Qual é a expressão de quem já tem? Não é alegria? Pois então, esse é o tempo de você se alegrar. Porque não vai ser a presença ou a ausência do dinheiro na sua vida que vai trazer alegria para você. É por isso que a Bíblia diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é algo ruim, mas o amor ao dinheiro sim é algo muito ruim. Por quê? Porque no momento que alguém passa a amar o dinheiro se torna o seu Deus. Eu vou te falar, o dinheiro ele é um mau Deus, mas ele é um bom servo. Se você entender, queridos, que você tem um pastor e que esse pastor estabeleceu leis para que você possa governar essa terra, irmão, essas leis funcionam até hoje. Então veja o que ele fala aqui no versículo 2. Ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos de água de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me
uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu fiquei perguntando ao Senhor, por que o Senhor colocou a expressão preparar uma mesa diante dos adversários e no mesmo contexto do texto o Senhor colocou ungir a minha cabeça com óleo? Eu não sei se você sabe, irmãos, mas a unção, ela é o poder de Deus que capacita você a fazer coisas que na sua própria força você não conseguiria. Então, por exemplo, se sentar na presença dos seus adversários é algo que, naturalmente falando, poucos de nós faria. Você tem um adversário, alguém que quer matar você, tirar a sua vida, e aí você está sentado em uma mesa, cara com ele. Dificilmente uma pessoa fazia. Por quê? Comumente, irmão, o que se faz com relação ao adversário é correr dele. Mas Deus não chamou você para correr, Deus chamou você para enfrentar. Por quê? Porque Ele já ungiu você para enfrentar. A Bíblia diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O próprio Deus é aquele que insinua, é aquele que nos instrui, é aquele que nos ensina que de adversário não se corre, adversário se enfrenta. Talvez teu adversário hoje sejam as suas finanças, a falta, melhor dizendo, né? Talvez seu adversário hoje seja a falta, talvez seu adversário hoje seja a escassez em alguma área, chegou em casa, um monte de conta para pagar, não sei. Mas talvez seu adversário hoje seja algum problema que você está vivendo de convívio com alguém, né? De relacionamento no trabalho, eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você foi ungido para solucionar esse problema. Há uma unção sobre você, para você não baixar a sua cabeça. Irmão, 2026 é um ano da gente andar de cabeça erguida. Deus não chamou você para você andar de cabeça baixa, irmão, mas de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque você sabe em quem você está confiando. Eu me lembro eu estava orando esses dias, e eu falava e eu dizia, Pai, a tua palavra diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas o salmista, não é, ele tão sabiamente, ele nos ensinou. E é interessante porque você vai olhar o texto mesmo, onde o texto está, parece, irmão, que aquele texto ali é uma proclamação de um salmo. E aí você vai olhar, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Por que nós fazemos menção do nome do Senhor? Porque o nome do Senhor é torre forte. E a Bíblia diz que os justos caminham para ela e lá estarão seguros. E aí, irmão, há segurança no nome do Senhor. Aleluia! Sabe, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, você não será atingido. Agora, eu quero que você entenda, queridos, que nós precisamos desenvolver mais, né, uma conexão com as coisas do Senhor. Desenvolver mais parcerias com Deus. O que é parceria, pastor? Deus, na verdade, quando Deus enviou Jesus, o que é que Deus fez? Deus enviou Jesus. Jesus não esteve sobre a terra sozinho. O que ele fez? Ele chamou ali 12 parceiros, 12 discípulos. E esses 12 homens foram chamados por Deus para estarem com ele. Esses 12 homens foram chamados por Deus, querido. Sabe por quê? Porque Deus não quer desenvolver a sua obra sozinho. Pelo contrário, Deus conta comigo e com você, para que juntos a gente possa desenvolver o que o Senhor chamou a gente para desenvolver. Diga assim comigo, parceria. Agora, eu vou te falar uma coisa, queridos. Toda vez que a gente fala sobre parceria, a gente tem que entender algo aqui. Uma parceria, ela não vai se desenvolver sem que algo saia da sua vida. Por exemplo, meu casamento com Maísa é uma parceria. Eu ando, né, em parceria com a minha mulher. Algo tem que sair dela em direção a mim, e algo tem que sair de mim em direção a ela. O que é isso? Isso é parceria. O nível de parceria que nós temos vai ser determinado pela quantidade de entrega que eu vou ter com ela e ela comigo. Um casal que não é parceiro pode olhar. Onde não há parceria, não há entrega. Às vezes por egoísmo, às vezes um só pensa em si, né, só quer algo para si, o outro só pensa em si, só quer algo para si. Mas no momento que o casal entende, né, que deve andar em parceria, as coisas mudam. No momento que a gente entende o poder de uma parceria, as coisas mudam. Por quê? Porque parceria não é algo somente entre mim e Maísa, é algo que Deus deixou estabelecido para que nós pudéssemos crescer. Vou dar um exemplo aqui, amém? Deus poderia ter, vamos lá, como foi que Deus criou a Eva? Lá em Gênesis 2. A palavra do Senhor diz que Deus fez um profundo sono cair em Adão, não foi assim? E aí Deus vai lá, depois que Adão está dormindo, Deus vai lá e retira da costela de Adão, e daquela costela ele faz Eva. Quantos aqui concordam comigo que a costela é uma parte essencial no homem e na mulher, né? A costela é algo essencial.
Por quê? Porque a costela, ela protege seus órgãos vitais. Mas por que foi que Deus tirou da costela para formar a mulher? Tem muita gente que fala muita coisa. Mas o que eu vejo? Eu vejo que Deus precisava tirar algo do homem para formar a mulher. E isso damos o nome de parceria. Algo saiu de Adão. É por isso que quando ele recebe Eva, né, ele fala assim: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varoa, por quê? Porque de mim ela foi tirada, do varão ela foi tirada. Então o que nós vemos ali? Parceria. Olha o nível de entrega que Adão teve. Ele deu a própria costela para poder formar a mulher. Isso é uma parceria. Entende? Vamos a outro exemplo aqui com relação a Davi, né, que nós acabamos de falar. Deus poderia ter levantado um gigante qualquer, né, do povo de Israel. Deus poderia ter trazido um homem de outro lugar para poder combater e matar Golias. Deus poderia ter tirado, irmão, da vida de Golias a proteção, e Golias teria caído fulminado ali, morto. Mas Deus não fez isso. O que Deus fez? Deus, por meio de um jovem, despertou o poder de uma parceria. O que Davi fez? Davi, entendendo que aquilo ali era um chamamento de Deus, Davi simplesmente se despojou daquilo que havia se lhe dado, né, das roupas do rei, né, e Davi foi para a batalha somente por causa de uma palavra. É por isso que no versículo 45, lá de 1 Samuel 17, Davi diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então veja, Davi entendia, olha aí, Davi entendia qual era o poder de uma parceria. Ele entendia: se eu for parceiro de Deus, o diabo não vai me derrotar, o diabo não vai me destruir. Abra sua Bíblia comigo aqui em Efésios capítulo 5, no verso 31. Olha o que o Senhor diz aqui para a gente, né? Aqui é uma continuidade do que eu já falei. Diz assim: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Veja, não é uma carne separada, os dois se tornarão uma só carne. O que é isso, irmão? Isso aqui é parceria. Você que é casado, você é um com a sua mulher. E você que é mulher casada, você é um com o seu marido. Bem, se é um, então não deveria haver separação. Amém, queridos? Aí ele continua aqui, versículo 32, ele fala assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Veja, o mistério do casamento, onde homem e mulher se unem e se tornam os dois um só, ele é explicado também na unidade da gente com Cristo. Então veja, Deus, ele considerou você de tão preciosidade, de tão importância, que Deus deu alguém para pagar a vida por você, e por meio desse ato voluntário, Deus entrou em parceria com você. Então veja lá o que nós falamos, né? Nenhuma parceria vai estabelecer sem que algo saia da gente, né? Vou voltar de novo para o casamento. Como eu vou me tornar cada vez mais parceiro de Maísa? Cada vez mais parceiro da minha mulher? Como eu vou me tornar? Me doando por ela. Então, quanto mais eu me dou por ela, isso não é somente com relação ao meu tempo, isso também envolve a minha atenção, isso também envolve os meus recursos, isso também envolve aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Tudo que eu tenho, ela tem acesso, ela tem direito de desfrutar. Por quê? Porque somos nós dois uma só carne. Então veja, o nível de casamento que eu vou viver, ele vai ser determinado pelo nível de parceria que eu tenho. Se você não é um homem parceiro, se você não é uma mulher parceira dentro do seu casamento, sinto muito lhe dizer, mas seu casamento pode estar condicionado ao fracasso. Porque não há uma parceria plena e perfeita sem que haja uma transferência de algo que está em você em direção ao próximo. Vou dar um outro exemplo aqui, né? Esse ambiente que nós estamos vivendo aqui dentro da igreja, ele é um ambiente de parceria. Você percebe que aqui nós temos ali o Robson, que vem na estante aqui e me serviu água, né? Eu tenho aqui o Ministério de Música, que vem na estante aqui e serviu você por meio da música. Tem a minha agora, que estou servindo você com pão, com a palavra, né? Nós temos agora mesmo seguranças aqui na igreja, tanto lá fora como aqui dentro, tem um segurança aqui ungido, amém? Que estão o quê? Além dos anjos do Senhor, nos provendo segurança e proteção. Amém, queridos? O que é isso? Parceria. Existe algo que está saindo dessas pessoas em direção a gente, irmão. Você entende? Isso é parceria. Então, lembre-se sempre, uma parceria, ela vai sempre ser determinada pela quantidade de entrega que você tem, que você dá, tá? Agora, eu quero que você abra comigo aqui a Bíblia, vá comigo aqui para Lucas capítulo 5 e no verso 1. Eu ouvi certa vez um grande homem de Deus dizendo o seguinte, uma parceria de Deus com a gente sempre tem dois alvos. Diga assim comigo, dois alvos.
Eu vou deixar você abrir Lucas 5:1 e eu vou explicar quais são esses dois alvos, tá? Uma parceria de Deus conosco sempre tem dois alvos. Qual é o primeiro alvo, pastor? O primeiro alvo é Deus quer fazer com que aquilo que Ele quer aconteça. Concorda comigo? Por exemplo, quando Deus quis salvar a humanidade, né? O que foi que Ele fez? Enviou Jesus. Mas Ele não somente enviou Jesus. Jesus nasceu do vento. Jesus não nasceu, né, de um animal. Não, Jesus Cristo nasceu de uma mulher. Então o que Deus fez? Deus estabelece uma parceria com Maria. E aí o anjo aparece a Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. E aí proclama a Maria tudo o que haveria de acontecer, que ela iria conceber do Espírito Santo, né? Que o filho que haveria de nascer dela seria o Salvador do mundo. Então você observa que Jesus nasceu porque Maria se abriu para receber uma parceria, ou para estabelecer uma parceria com Deus. É tanto que a Bíblia diz, né, que ela fala assim, depois que ela entende o plano de Deus, o projeto de Deus, ela fala assim: cumpra-se em mim, aqui está a serva do Senhor. O que é isso? Uma parceria. Uma parceria, irmão, ela vai se estabelecer quando você entender que você é canal de Deus, amém? Para fazer com que essa parceria se manifeste. Maria foi um canal de Deus. Maria foi uma mulher muito agraciada. Ela foi a única mulher na terra que deu à luz ao Salvador. Ela foi a única mulher na terra que deu à luz a um homem que era homem e Deus ao mesmo tempo. Foi a única mulher. Então veja, irmão, que presente precioso. Aleluia. Mas a gente não vai falar sobre Maria aqui não. Mas quando eu olho para o que a Bíblia fala, irmão, eu percebo, primeiro ponto, Deus sempre quer fazer que o seu plano se manifeste. Aquilo que Ele quer vai acontecer. Segundo, dentro de uma parceria, Deus quer dar legalidade às pessoas. Para quê? Para agir na vida delas. Se você olhar, irmão, a vida de Maria, queridos, já que eu usei o exemplo de Maria, se você olhar a vida dela, você vai ver, queridos, que Maria desfrutou da presença do Salvador da humanidade na sua casa todos os dias. Maria, quando ela via, né, o que ia acontecer, o que Jesus Cristo estava fazendo, ela já sabia. Muitas coisas ela já sabia. Houve um momento ali no primeiro milagre, né, que a Bíblia menciona da água se transformada em vinho. Você vai observar que Maria teve participação ativa na execução do primeiro milagre. Porque ela falou com Jesus sobre a falta, né, do que estava faltando lá, do vinho. E aí Jesus Cristo dá uma ordem, mas Maria fala assim para os servos: olha, faça tudo o que Ele vos mandar. Então ela teve participação. Então houveram milagres que Maria passou a viver. Por quê? Porque ela se entregou ao Senhor. Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Homens como Pedro, Paulo. Pedro, irmão, a gente vai ver agora em Lucas 5 que Pedro era o dono de uma companhia de pesca. A gente olha para Pedro, a gente sabe que Pedro era um jovem, né? Um jovem rapaz que não era muito letrado, amém? Mas Pedro era dono de uma companhia de pesca. E aí você vai ver Jesus ensinando parceria a Pedro. Vamos lá, Lucas capítulo 5 e no verso 1 diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Deixa eu falar uma coisa. Até esse momento aqui, Jesus só ensinava nas sinagogas. Aqui foi um dos primeiros momentos em que Jesus Cristo saiu da sinagoga e ele foi ensinar na rua, de forma aberta para o público. E no momento que ele começou a ensinar as pessoas, chegou tanta gente até ele, que a Bíblia diz que o povo começou a apertar ele. Na frente dele a multidão, atrás dele o mar. Quantos lembram que Jesus andou sobre as águas? Quantos lembram? Ele poderia agora mesmo, nesse momento aqui, né, recuar um pouquinho e começar a andar sobre as águas e ensinar o povo. Provavelmente ele teria muito mais seguidores se fizesse isso, mas ele não fez. E nós vamos entender por quê. Vamos lá. Versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam o quê? As redes. Veja, a palavra do Senhor fala que esse lago aqui, ele era o lago de Genezaré. Esse lago aqui, também muito conhecido no Antigo Testamento, ele era conhecido como Mar da Galileia, ou Lago de Quinerite, ou Mar de Tiberíades. Esse lago aqui, ele tinha um centro de uma indústria pesqueira aqui nesse lago. Imagina, irmão. Mas Jesus, quando vê aqueles 2 homens lavando as redes, lavar a rede significa terminar o trabalho, né?
Eles haviam terminado o trabalho. Diga-se passagem, nós já sabemos o que a palavra de Deus diz, né? Esse trabalho aqui havia sido infrutífero. Eles não haviam tido resultados. Mas aí o que a Bíblia fala aqui? Versículo 3, 2. E viu 2 barcos da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe, diga assim comigo, pediu-lhe. Mas me ajuda aí, irmão. Diga assim, pediu-lhe. Beleza. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e ensinava dos barcos a multidão. Veja, o primeiro momento em que Jesus Cristo faz, diante daqueles 2 homens que estavam ali com aquele barco, haviam tido uma noite infrutífera, a Bíblia fala que ele pede. Sabe, irmão, que Jesus, ou Deus, né? Ele sempre vai ter algo que ele vai pedir a gente. E aqui não se esquente não. Não é só dinheiro não, irmão. Deus pode pedir a você seu tempo. Deus pode dar uma palavra a você e pedir a você para você entregar uma palavra a uma pessoa. Por quê? Eu quero que você entenda, irmão, que no momento que Deus coloca algo diante de você, um desafio diante de você, quer seja para dar algo, irmão, ou para fazer algo por alguém, Deus sempre naquele ato vai querer estabelecer uma parceria com você. E uma parceria, lembra lá o que eu falei? A parceria, ela dá legalidade a Deus para ele agir na minha vida. Então o que eu vejo aqui no versículo 3? Eu vejo Jesus pedindo a Pedro. Ele tinha o poder de ordenar? Tinha. Mas ele não fez. Ele pediu a Pedro. Então veja que aqui ele abre um precedente, irmão, para que Pedro colocasse à sua disposição os seus recursos. Qual era o recurso que ele tinha naquele momento? O barco. Eu pergunto a você, o que é que Deus tem pedido a você? E aqui não é somente o barco, não é somente algo financeiro, algo material. Será se o que Deus tem pedido a você é o seu tempo, você não tem entregue a Ele? Eu não sei. Talvez seja algo material, algo financeiro, mas talvez não. Mas o que Deus está pedindo a você, eu vou te falar, se Ele está pedindo a você, é porque Ele quer estabelecer uma parceria com você em alguma área da sua vida. Eu me lembro quando o Senhor nos guiou a dar, me guiou a dar o meu carro lá em 2015. Carro zero, irmão. Tinha acabado de comprar o carro, um ano de comprado, top de linha, um Honda Civic. E o Senhor falou comigo, dê seu carro à igreja. E eu fiquei pensando, irmão, a minha cabeça começou a girar. E eu pensava, como é que eu vou dar meu carro à igreja se só tenho esse carro? Mas lembra lá o que eu falei? Deus queria estabelecer uma parceria comigo. Até que no culto de domingo à noite, Wagner de pregando, vocês conhecem essa história. Wagner de pregando, aquele mover extraordinário na igreja. E aí quando eu subo no altar, que toda vez eu deixo minha chave lá na cadeira, mas é que guarda. Mas nesse dia eu estava com a chave no bolso. E quando eu subi no altar, que eu coloquei a chave no bolso, que eu coloquei a mão no bolso, vi a chave, o Senhor falou comigo, dê o seu carro agora. Rapaz, quando você tem muito e Deus te pede o pouco, é fácil dar. Mas quando Deus pede a você tudo que você tem, rapaz, vou te falar, nó cego o negócio, irmão. Aquela expressão que muitas vezes as pessoas falam, aqui na Bíblia, né, sobre dar com alegria, muitas vezes, que eles olha, é desafiador. Amém? E aí naquela noite, meu irmão, eu me lembro que eu chamei o diácono e eu falei assim, irmãos, olha, chegou o tempo da gente reformar aqui essa igreja, vamos derrubar agora essa parede e tal, hoje nós vamos tirar uma oferta, e a primeira oferta vai ser a minha, eu vou dar o meu carro. Eu me lembro que eu botei a mão no bolso, coloquei a chave na salva, e a galera da igreja, aquele mover, meu irmão, o povo vindo ofertar, e eu no altar olhando para o povo, dizendo assim, rapaz, o que foi que eu fiz? Já aconteceu com você de você fazer algo pelo Senhor e ser algo tão grande assim, além das suas posses? Comigo já aconteceu. E eu me lembro que eu estava na expectativa, né, daquele carro, ele ser uma semente, porque meu sonho era ter uma picape. E eu me lembro que fiquei 3 meses, querido, sem carro. E no 3º mês, a picape chegou, como vocês muito bem conhecem a história. E não chegou porque eu comprei, chegou porque me deram. Aleluia. Amém, irmão? Sabe, irmão, eu não quero aqui dizer e nem incentivar você a ser avarento para você ficar dando as coisas do Senhor com o objetivo de ficar recebendo. Rapaz, eu quero uma casa maior, eu vou dar a minha casa. Quero um carro melhor, eu vou dar o meu carro. Não estou falando sobre isso não. Eu estou falando sobre ser guiado. Porque existem palavras, queridos, que Deus dá a gente, queridos. Porque eu vou te falar, são palavras que vão salvar a nossa vida.
Às vezes o Senhor falou com você para você fazer algo pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pela sua mulher, pelo seu vizinho. Talvez tu ficou sabendo que teu vizinho, né, teve menino agora, não tem um berço. O filho dorme no meio da cama entre os dois e o Senhor falou com você, dê um berço aí ao seu vizinho. E você, rapaz, eu não posso comprar um berço não. Olha como é algo específico, querido. Meu Deus, eu não sei. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, queridos, ainda que seja algo que você não tem condições de comprar, se você colocar o seu coração para fazer, sabe, vai abrir uma porta para chegar à condição para você. Mas vamos lá, só tenho 9 minutos. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala assim, ó, entrando em um dos barcos, o que era de Simão, verso 3, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, ele acabou a obra, né? Veja o que a Bíblia fala aqui, ó. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te. Volta ao versículo anterior, o versículo 3 aí, pessoal. Veja que o versículo 3, a Bíblia diz que ele pediu, está aqui na segunda frase aqui, ó, pediu. Mas no verso 4, não aparece mais a expressão pedir. O que aparece agora no verso 4 é uma ordem. Olha lá o verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te, é uma ordem, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, uma ordem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Na hora que você entra em parceria com o Senhor, ordens são enviadas dos céus. Hoje poucos amém, mas é verdade mesmo assim. Não sei se você lembra que a Bíblia diz, né, que não vou usar essa expressão não, mas eu vou usar, tá? Semear é algo não é obrigatório, é facultativo. Mas colher, você não se esquiva da sua colheita não. A Bíblia diz, né? Gálatas 6,7 diz que de Deus não se zomba. Gálatas 6,7 de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. A semeadura é algo opcional, a colheita não. Na hora que você semeia, irmão, se prepara, porque a colheita vai se manifestar. Veja o que o versículo fala aqui, ó. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que eu começo a ver aqui? Eu começo a ver, queridos, a parceria que Pedro, sem saber que entrou, começando a operar na vida de Pedro. Não se esqueça, tudo aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, em parceria com Ele, não vai ficar do mesmo jeito. Consagra a tua vida a Deus para tu ver uma coisa. Consagra a tua vida ao Senhor para tu ver uma coisa. Se você olhar, por exemplo, vamos lá, a história de Davi. Quantos lembram que Davi, irmãos, ele teve um momento ali dentro de uma caverna, que foi um ambiente de treinamento. Davi levantou homens que eram tidos como gigantes, né? Os valentes de Davi eram homens quebrados, irmão. Eram homens que a sociedade rejeitava. Mas o que aconteceu? Eles entraram em comunhão, em sociedade com Davi, em parceria com Davi. E porque eles estabeleceram parceria com Davi, e Davi tinha parceria com Deus, a vida daqueles homens foram mudadas. Quantas pessoas, irmãos, chegam na igreja, não é somente aqui não, chegam na igreja com a vida destruída, a vida íntima destruída, casamento destruído, finanças destruídas, tudo destruído, irmão. E na hora que começa a conhecer a palavra, as coisas começam a mudar. Algo de Deus começa a acontecer. Aquela pessoa que chegou triste, cabisbaixo, agora já não é mais a mesma. A vida começou a ir de bem a melhor. As coisas começaram a acontecer. Por que isso acontece? Por causa da parceria. É por isso que eu falo aqui para você, queridos. Olha, eu me lembro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 5. Eu meditava sobre isso esses dias, onde o Senhor fala sobre a gente confiar no Senhor. Abre lá, pessoal, Provérbios 3:5. Vamos lá. Eu vou voltar para cá, tá? Mas olha o que diz aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Antes de subir aqui no altar, eu estava ali com dores no corpo. Rapaz, lá em Campina Grande, Maísa pegou uma virose. Eu falei para ela assim, não vou pegar não. Rapaz, eu passei a tarde hoje todinha. Eu gosto de tirar um cochilo à tarde ali, ia me acordar ali umas 2:30, 3 horas, e começar a orar ao Senhor. E hoje à tarde, irmão, eu comecei a fazer isso, mas não consegui. Aí deitei de novo, porque havia muita dor no meu corpo. E eu dizia, Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus já fui curado. Eu sou sarado pela Tua palavra, Senhor. Estou bem aqui agora, irmão. A unção me pegou, me levantou por dentro, irmão. Eu posso correr, eu posso dançar, posso pular. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou te falar uma coisa. A minha parceria com o Senhor, assim como também a sua, manifesta cura no nosso corpo.
Oh, aleluia. Olha o que diz Provérbio 3,5, diz assim, ó: confia no Senhor. Não é confiar no seu dinheiro, não é confiar na sua conta bancária. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie, não se estribe no teu próprio entendimento. Vai lá, continua, pessoal, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Vai lá, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta do mal. Vai lá, pode continuar, pessoal, pode continuar. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vai lá, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Vai lá, continua. Aí ele diz assim, ó: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que é que o Provérbio 3,5 fala? Fala sobre você reconhecer Deus. Fala sobre você não se apoiar na sua própria mente, mas entender, Deus está chamando, convocando você para estabelecer uma parceria com você. Essa parceria já foi estabelecida por meio de Cristo, mas existem coisas que precisam sair da nossa vida em direção ao Senhor. E uma delas pode ser sim, pode ser dinheiro, pode ser o seu tempo. Mas uma coisa é fato: se Deus te pediu, não sonega. Não deixa de fazer o que Deus está te pedindo. Amém? Volta lá para Lucas 5. A gente vai terminar aqui. Lucas 5, paramos no verso 4, né? Lucas 5, 4. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Veja, Jesus Cristo ordena, né? Versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhe Simão: mestre. Eita. Veja que a palavra que Pedro usa aqui é a palavra mestre. Aleluia. Deixa eu voltar um pouquinho antes aqui, deixa eu ver. Aleluia. É essa mesmo, vamos lá. Quando ele fala assim, ó: respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. A palavra mestre aqui não é a palavra didascos, que a gente vê aparecendo lá, Paulo citando lá em Efésios 4, 11. Quando fala que ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Aquela palavra mestre que aparece em Efésios 4, 11 é a palavra didascos, que significa professor. Mestre aqui não é didascos. Mestre aqui é kurios. Kurios dá uma ideia de supremacia. Jesus, irmão, quando Jesus entra em parceria com o Senhor, Pedro, né? Quando entra em parceria com o Senhor, Pedro começa a entender e a perceber quem Jesus era para ele. Você sabe quem Jesus é para você? Ele é só o seu irmão ou ele é o seu Senhor? Oh, aleluia. Porque há uma diferença, né? O pedido de um irmão a gente nega, mas o pedido de um Senhor é diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero lembrar a você que nem a tua vida é tua. Nem a tua vida é tua. A tua vida pertence a Ele, irmão. Ele comprou você. Se você foi comprado, se nós fomos comprados, a nossa vida não nos pertence, irmão. Se a minha vida não me pertence, então meu tempo também não me pertence. Há uma música que nós estamos cantando aqui na igreja, que eu até falei com o pastor Bruno, né, o meu ponto de vista, que fala sobre aquela música que fala assim, né, que eu estou me gastando com o Senhor, gastando meu tempo, né, meus recursos. Aí eu fiquei pensando o seguinte: como eu posso gastar algo que nem é meu? Como eu posso gastar meu tempo se foi Ele que me deu? Como eu posso gastar, meu dinheiro se é Ele que me dá? Como eu posso fazer isso, irmão? Como? Tudo que tu tem é dEle. A tua vida é dEle, pertence a Ele, irmão. Tua família é dEle, é ou não é? Aleluia. Eu estou vivendo um momento assim, eu louvo a Deus, eu acordo, e eu moro hoje num lugar que eu gosto demais. Eu acordo e eu escuto o barulho dos pássaros. Eu tenho a oportunidade de andar lá, né, de tomar um banho de piscina quando eu quero, porque na minha casa tem uma piscina. Tenho a oportunidade de ouvir o barulho dos pássaros. Quando eu quero uma fruta específica, eu vou lá e eu posso tirar, porque eu tenho lá na parte da reserva lá. Eu posso fazer isso, irmão. Mas eu fiquei pensando, e o Senhor falando comigo esses dias, e Ele dizia: quem foi que deu a você essas coisas? Aí você pode dizer assim: não, mas é eu que conquistei. Não é você que conquistou, não.
Até a inteligência que tu tem, foi Deus que te deu. Ah, eu sou concursado, pastor. Eu paguei o preço, eu fui lá e consegui. E a tua inteligência para passar, para estudar, quem foi que deu a tu? Foi Deus, irmão. É Deus que nos dá. Irmão, se a gente entender quem é a nossa fonte, oh aleluia. Aí o Senhor fala comigo assim, ó, de onde veio esse aqui? A fonte não acabou, tem mais. Eita. Mas eu vou te falar, não estamos buscando ao Senhor por causa de dinheiro. Porque já houveram épocas, queridos, onde a falta se manifestou. Houveram épocas da gente fazer viagem, aproveitando que eu fiz uma viagem agora. Houveram épocas da gente não ter dinheiro no bolso, na conta corrente para viajar. E agora, como é que a gente vai fazer? Mas estava lá a nossa alegria do mesmo jeito. Cara, cuidadoso, né? Não comi em todos os lugares, amém? Cuidadoso. Mas a alegria estava lá. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Ainda que hajam dias, irmão, em que a falta se manifestar, ela não pode ter o poder de roubar a minha alegria. Porque eu sei que eu não sirvo a um Deus de falta, eu sirvo a um Deus de abundância, queridos. Aleluia. Se você está aqui hoje triste porque tem coisas que não aconteceram, eu vou dizer uma coisa para você, sem julgar você, amém? Mas eu acredito, né? Quando eu me sinto assim, eu peço logo perdão a Deus. Pai, me perdoe porque eu estou em pecado. Por que, irmão? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. E se você não está andando em fé em alguma área, irmãos, eu vou te falar, não está em fé, amém? Eu não quero julgar ninguém não, amém? Mas vamos lá, senão não termina. Coloca lá o verso. Oh, aleluia. O que diz aqui, ó? Jesus respondendo Simão, né? 5. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Veja, a palavra que ele usa aqui é a palavra curios, que ele identifica Jesus como supremo, como mestre. O que eu percebo aqui? O relacionamento entre ele e o Senhor mudou aqui por causa disso. A gente precisa mesmo, irmãos, ter experiências com Deus, que a nossa visão sobre Ele tem que mudar. Tem muito crente, querido, isso aqui eu não quero expor você, nem eu, nem ninguém aqui, mas tem muito crente, irmão, que está vivendo um evangelho muito superficial. Sabe, a gente vive correndo de um lado para o outro, irmãos, e isso não tem voga de nada. Eu me lembro quando Pedro fala a gente canta essa música, né, de Marta e Maria. E aí o Senhor fala para Marta, olha Marta, só tem uma coisa que é importante. O que você acha que é importante na sua vida hoje, irmão? O que é importante para você? Eu vejo uma igreja, e aqui eu não me refiro a nós somente, mas eu me refiro a todo o corpo de Cristo. Eu vejo uma igreja egoísta hoje em dia. Por quê? Porque nós estamos vindo para a igreja, irmão, e nós estamos sempre acreditando que a igreja tem alguma coisa para nos dar. No dia que não tiver nada para dar para ninguém, não é mais o meu lugar. Glória a Deus que nós temos hoje aqui na igreja um bom número. E hoje é o culto é mais do que o meio do mês. Mas eu tenho me entristecido muito com muitos da igreja porque não estão presentes nos cultos. Será se eu ouvi uma vez uma pessoa falar, pastor, porque é final de mês, pastor, fica muito desafiador vir, né? O senhor sabe, né? A gente que é assalariado. Aí eu vou te falar, querido, será se vale mesmo que o nosso dinheiro vai definir se a gente vai para a igreja ou não vai? Se eu tenho dinheiro, eu vou. Se não tenho, eu não vou. Se eu estou feliz, eu vou. Se não tenho, eu não vou. Rapaz, isso é egoísmo. E eu também me incluo nisso, irmão. Porque existem momentos na minha vida que eu não estou com tanta alegria para vir para o culto. Hoje mesmo eu poderia ter ficado em casa. O diabo dizia, coloca a Maísa para pregar, ela está bem afiada, ela está estudando. Todos os dias ela está estudando e tal. Ela vai pregar bem, vai pregar melhor do que você. Mas havia um alto no meu coração. Não, vai lá e prega, porque eu sou contigo. Aleluia! Esse tempo, irmão, não se esqueça que nós estamos vivendo as últimas chuvas, os últimos tempos, queridos. Nos últimos tempos, irmão, a palavra do Senhor diz que se fosse possível, o diabo iria enganar até mesmo os escolhidos. Tem muito engano aí fora, e um dos principais enganos é, nada, eu posso ser crente sem estar na igreja, eu posso ser crente sem congregar. Mentira do diabo. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Não deixe de congregar como é do costume de alguns.
Eu quero honrar a sua vida hoje, porque você veio para a igreja, você veio para o culto, irmão. Que bênção estar com você aqui nessa noite. Mas não é só isso que Deus quer de você. A parceria que nós temos com o Senhor, ela exige um nível maior de entrega, queridos. Eu lhe pergunto, se você fizer uma avaliação hoje sobre seu nível de entrega com o Senhor, como você está? E aqui com relação a todas as áreas, não é somente presença nos cultos, não. Porque é difícil falar presença. É todas as áreas. É todas as áreas. Eu falava hoje pela manhã, eu dizia que eu estava agora dormindo, e aí quando foi antes das 5 da manhã, acordei. Fui dormir de 2 e pouca, 5 da manhã acordado. Eu não conseguia dormir, virando para um lado, virando para o outro. Aí eu perguntei, Senhor, quem me acordou? Foi o Senhor ou foi o diabo? Porque tem dias que é o diabo que acorda você, sabe como? Com um monte de preocupação. E eu vou te garantir uma coisa, irmão. Eu tenho motivo de sobra para me preocupar com muitas coisas. E aí não houve resposta. E aí depois de alguns minutos sem dormir, veio aquele ímpeto dentro de mim. Vá orar. Aí eu levantei, geralmente quando eu levanto eu sempre gosto de tomar um banho gelado. Mas nesse dia eu nem fiz isso, eu fui lá logo para a cozinha e comecei a buscar o Senhor. E aí vinha na mente, eu posso estar dormindo agora. Aí vinha outro pensamento, rapaz, vai dormir. E aí eu, aquela alma por dentro, continue orando. O que é isso, irmão? Parceria, entrega. Existem coisas que Deus vai fazer nessa terra, vai ser por meio de mim e você. Só um amém. Tem coisas, irmão, que Deus fará nessa terra por meio de mim, por meio de você. Ele escolheu você. Ele diz assim, ó, não fostes vós quem me escolheste, foi eu que escolhi a vós e vos designei. Ei, você foi escolhido e designado pelo Senhor. Para quê? Para dar fruto. O que é fruto, irmão? Frutificar é porque a gente está em parceria. Lembra quando ele falou lá em João 15, né? Que a gente só pode frutificar porque nós estamos conectados com o ramo. Todo ramo que está conectado em mim dará fruto, mas todo que não está, que é cortado, morre. A gente foi chamado para frutificar, querido. Frutificar sabe o que é? Andar na palavra, é andar no poder. Frutificar sabe o que é? É mesmo que o sangue dá na canela, a gente vai dizer assim, não vou desistir, não vou retroceder. Sabe por quê? Porque quem me chamou é fiel. Fiel para cumprir, é fiel. Deus é fiel. Eu preciso terminar. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele diz assim, ó. Aleluia. E versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Eu lhe pergunto, por que foi que houve essa pesca maravilhosa? Não foi porque Pedro deu algo a Cristo, deu algo a Jesus? O que foi que Pedro deu a Jesus? Não foi o barco? Ele emprestou o barco a Jesus, não foi isso, irmão? Porque ele entrou em parceria com Jesus com relação às suas posses, irmão. Deus pode manifestar um milagre de abundância, e não somente Pedro desfrutou, mas todo mundo que estava ao seu redor. Se prepara, queridos, porque quanto mais entrega houver na sua vida, nas áreas da sua vida, inclusive com relação à sua área financeira, eu vou te falar uma coisa, segundo a palavra do Senhor, não faltará. Não faltará. Você lembra lá, por exemplo, quando Elias vai e ele encontra uma viúva lá no caminho de Serepta, e a viúva estava passando fome, irmão, ela e seu filho. E na hora que Elias encontra a viúva, a palavra do Senhor diz que ele encontra ela, né? Há ali um diálogo entre eles, e aí ele pede a ela o quê? Ele pede água a ela. O que era mais precioso era água. E aí na hora que ele pede, na hora que ela está indo, ela faz, ó, não traz somente água não, traz também um punhado de azeite e tal, numa botida para eu poder comer aqui com a farinha. Aí ela fala assim, tão certo como vive o Senhor, eu apanhei aqui esses 2 cavacos para mim e para o meu filho, a gente vai ali comer e depois morrer. Essa era a expectativa que ela tinha. Sabe, um desavisado, quando olha aquela passagem ali, olha para aquela passagem e vai dizer assim, Elias foi um miserável, porque Elias tirou a última comida que a mulher tinha. Vou te falar uma coisa, quantos sabem que não foi a última? Você não sabe disso não. Não foi a última. Por quê? Porque na hora que aquela viúva entrou em parceria com o homem de Deus, com aquele profeta, aleluia, não chegou fome.
Toda parceria que Deus faz conosco, irmão, a fome vai embora, a falta vai embora, a escassez vai embora. Veja aqui Lucas, no capítulo 5, versículo 8. Pedro, irmão, teve uma pesca infrutífera. Eu lhe pergunto, qual é a área da sua vida que está infrutífera? Será se Deus tem chamado você para desenvolver uma parceria maior com Ele em alguma área e de alguma forma você pode estar negligenciando isso? Eu não sei. Mas vamos finalizar aqui. Olha o que ele fala aqui no versículo 8. Amém. Diz assim, ó: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Veja, Pedro usa aqui a palavra Senhor. Veja, Senhor. Senhor. Algo mudou ali, irmão. Porque ele não tinha essa percepção de que era pecador antes de Jesus Cristo, de acontecer aquele milagre? Ele não tinha. Algo mudou. As parcerias, elas vão trabalhar a minha percepção com relação a Deus, com relação às coisas de Deus. Quanto mais parceiro de Deus eu sou, melhor a minha percepção nas coisas dele. E eu vou te falar, queridos, ó, mais do que nunca, esse é o tempo da gente estar com os nossos olhos abertos. Aleluia. Por quê? Porque o diabo quer roubar isso da gente. O diabo quer roubar isso da igreja. Mas ele não vai. Porque são palavras como, pastor, o senhor falou que ia falar sobre finanças, né? E o que tem isso a ver com finanças? Tem tudo, irmão. Eu não quis ser específico com relação a finanças, mas finanças também está incluído nisso. Quando é que nos tornamos parceiros de Deus nas finanças? Não é somente nos dízimos, das ofertas, isso aqui é um caminho. Mas é principalmente por meio da generosidade. É a minha generosidade, irmão. Lembra lá o que o apóstolo Paulo falou? Abre lá, pessoal, o último versículo da noite. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, no verso 6. Vamos lá, Ministério de Música pode vir. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, e no verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ele diz assim, ó: isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Veja uma relação aqui entre semeadura e colheita. Há uma relação entre semeadura e colheita. Se você trocar a palavra semear pela palavra qual foi a palavra? Fugiu agora que eu estou usando. Parceria, né? Veja que quando você entra em parceria com o Senhor, irmão, você vai colher da sua própria parceria. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? A semeadura não é só na igreja não, a igreja também, mas semeadura na sua casa, semeadura na vida da sua mulher. Cadê as mulheres? Um amém aí para me ajudar. A semeadura na vida do seu marido. Minha mulher semeia muito na minha vida. Amém? Aleluia. Estávamos ontem lá, passando por Toritama. E aí eu fui lá comprar paramos lá para comprar um negócio, umas roupas de academia. Aí quando pensa que não, estava lá a Maísa. Abre a mão. Eu abri a mão, ela... Pô, R$100. Olha, de eita. Oh, aleluia. Eita. 100 a minha mulher semeou na minha vida, irmão. O que é isso? Parceria. Você entende? Faça isso na sua casa. Semeie na vida da sua mulher, varão. Mulher, semeie na vida do teu marido. E não é só nas ocasiões especiais não, tá? Porque a gente é profissional em fazer isso muitas vezes, alguns, né? Somente quando há aniversário, alguma coisa assim, final de ano. Faça isso constantemente. Amém? Vamos lá. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Continua. Cada um contribua. Vai lá, pessoal, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Eita. Deixa eu pegar aqui no meu iPad. Oh, aleluia. Segunda carta aos Coríntios. Aleluia. No capítulo 9 e no verso 7 diz assim, ó: cada um contribua segundo tem proposto no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Pronto. É a parceria que você desenvolve com o Senhor que vai fazer você abundar. Quem quer viver uma vida de abundância aqui, irmão? Amém, glória a Deus. Então se prepare, queridos, porque mais do que nunca esse ano 2026 é um ano de muito rompimento nessa área, sabe? E eu ensinei aqui um princípio universal a você. Que princípio é esse, pastor? O princípio da parceria. Quanto mais parceiro de Deus você for em tudo na sua vida, mais você vai desfrutar da sua abundância. Amém, queridos?
Glória a Deus. Há alguém nessa noite que ouviu essa palavra e ainda não entregou a sua vida a Cristo? Você está aqui nessa noite e você não fez ainda de Jesus seu Senhor e seu Salvador? A palavra do Senhor diz que se você confessar Ele diante dos homens, Ele vai confessar você diante do Pai Celestial. A palavra do Senhor diz que se você ouviu a palavra e essa palavra gerou fé no seu coração, é essa mesma palavra que, se você aceitá-la no seu coração, ela é poderosa para salvar você. Pastor, como é que eu recebo salvação? É fácil. É só você dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero convidar toda a igreja a fazer essa confissão comigo agora, mesmo os que já são crentes há muito tempo. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me lava com teu sangue, em nome de Jesus. Diga assim: eu sou seu filho e a partir de hoje eu vou viver uma vida para o teu inteiro agrado. Aleluia. Baixe a mão. Quem aqui fez essa confissão pela primeira vez? Levante a sua mão, eu quero conhecer você. Nós temos alguém que confessou essas palavras pela primeira vez? Levante a sua mão, eu quero conhecer você. Todo mundo aqui já tinha feito essa confissão? Aleluia. Alguém no nosso meio quer receber oração para cura? Alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade? Você quer receber oração para cura? Vem cá para orar por você. Nós temos alguém? Alguém quer receber oração para ser batizado com o Espírito Santo? Já é crente, mas ainda não fala, não ora outras línguas. Nós temos alguém? Não? Ô glória.